Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia e uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. Eu nem sei, na verdade, quando que eu vou postar esse vídeo, mas vamos lá. Eu vim falar um pouco mais sobre os processos de produção do meu novo livro. Eu sou autora independente e esse livro vai ser publicado na Amazon. Então todos os processos do livro, de edição, de tudo, estão nas minhas mãos. Eu já postei 2 vlogs editando o livro. Eu fiz a primeira escrita sem estar filmando, porque assim eu sinto menos pressão. Mas aí eu fiz a reescrita dele filmando e falei um pouco sobre a história, falei um pouco como estava sendo esse processo. Quem quiser ver, tá lá os 2 vídeos do meu canal, tá muito legal. E agora meu livro está na leitura crítica, que é uma leitura que vai olhar para a história e ver quais pontos essa história pode ser melhorada. Então, quanto ao texto em si, por enquanto eu não posso estar trabalhando nele, mas assim que ele voltar da leitura crítica, eu vou começar a voltar a trabalhar no texto. Só que agora entra outras coisas que eu tenho que fazer. Eu já fiz uma lista assim de coisas que eu tenho que fazer, mas a mais urgente está sendo a capa, que por acaso eu mesma vou ilustrar, que a minha história com a arte é que eu comecei a ilustrar porque eu queria dar vida aos meus personagens dos livros que eu escrevia, que eu queria ilustrar as minhas próprias capas, e hoje eu vou fazer isso, né? Acabei me apaixonando pela arte em si, acabei me apaixonando por tudo, esse processo, tudo, mas de início foi para dar vida aos meus livros. Eu já fiz o rascunho, parti para line art e coloquei as cores base da capa. Gosto de colocar muito significado na capa, eu gosto de colocar muito significado das coisas que eu faço. Então, tem muitos significados ocultos que você vai olhar uma primeira vez, vai achar legal uma capa de livro de fantasia. Na segunda vez que você olhar, quando você já tiver lido o texto inteiro, você vai falar, nossa, eu não tinha visto esse detalhe, faz todo sentido com o que tá acontecendo na história. Aí já parti pra pesquisa, já fui atrás de fontes que combinariam com a estética do livro. Eu acho que encontrei 2 fontes bem legais que eu vou utilizar no lettering, que vai ser o nome do livro e o meu nome na capa, né? O livro originalmente não teria um mapa, mas a minha beta leu e falou, seria bom ter um mapa. Então eu criei um mapa. Eu já tinha noção mais ou menos de como era o reino, tudo, né? Mas eu não tinha desenhado o mapa oficial. E agora temos um mapa oficial. Então eu tenho que terminar a ilustração da capa. Eu tenho que fazer a ilustração do casal principal, que eu também fiz do casal principal dos meus 2 livros da duologia do Éter. Que quem quiser conferir é a Guerreira do Éter e a Rainha do Éter. Os 2 estão disponíveis na Amazon. Também foram publicados de maneira independente. Para esse livro, eu também quero fazer uma ilustração especial para o marca-páginas. Só que essa parte eu tô em dúvida ainda se eu vou usar a mesma arte da capa e adaptar para um marca-página, que nem eu fiz nos primeiros 2 livros que eu publiquei, ou se eu vou fazer uma arte totalmente nova. Quero fazer também uma ilustração do casal principal em Tibi, porque eu fiz também do primeiro livro e gostei muito de como ficou. Fico em dúvida se eu vou conseguir fazer algumas animaçõezinhas, algumas coisas assim, não tenho certeza se eu vou fazer, até porque em animação eu sou muito iniciante, né? Eu até postei um vídeo de uma pequena animatic que eu fiz. Tá aí no canal, tá aí nas minhas redes sociais. Enfim, agora, neste momento, estou trabalhando numa das coisas mais difíceis do livro, depois do título, porque título pra mim é muito difícil, mas que é a sinopse. Eu escrevo livros enormes. Eu escrevi o livro, esse que eu tô trabalhando agora, tem por volta de 64 mil palavras. Pode ter mais, pode ter menos no final de tudo. Provavelmente vai ter mais depois que passar por uma edição, depois da leitura crítica. Mas eu escrevi tudo isso de palavras, mas para uma sinopse eu sofro por dias. Eu já escrevi 3 versões da sinopse e vai ter muito mais. Pedi ajuda das minhas irmãs também, que elas olham a sinopse e falam, tá bom, tá ruim. E aí eu vou adaptando, assim, não cheguei numa que eu gosto muito, porque os meus 2 primeiros livros eu gosto bastante da sinopse deles, eu achei que eu acertei bastante. Agora o terceiro eu tô sofrendo um pouquinho mais, porque eu sempre fico na dúvida de quanto do livro eu exponho pra dar curiosidade, pra eu entregar mais ou menos o que vai acontecer, só que
não entregar o que vai acontecer, porque você tem que ler o livro. Começo também a pensar em estratégia de marketing, que aí é uma fase dolorosa, assim, que tem que ter ideia para vários vídeos e entregar um pouco da história sem entregar muito da história para as pessoas terem vontade de ler. As redes sociais, com certeza, são a parte mais difícil para mim, assim, em todos os processos eu amo, desde os processos mais chatos, assim, de tipo, rever cada vírgula que você botou no livro. Desde o processo, assim, eu falei que eu sofro fazendo sinopse, mas eu amo fazer sinopse. Mas aí chega nas redes sociais e eu sofro. Porque pode não parecer aqui, gravando esse vídeo, falando com vocês, mas eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade na comunicação. Pra mim, falar não é uma coisa natural. Eu tive que desenvolver muito, estudar muito, eu tive que fazer muita terapia pra conseguir falar. Imagine fazer 20, 30 vídeos que você às vezes não sabe nem se vai dar resultado e você ter que... Essa é uma das piores partes também, você ter que... Todo o resultado do seu livro, por você ser uma autora independente, é baseado no quanto os seus vídeos vão bem para as pessoas olharem seus vídeos, terem vontade de ler seu livro e comprarem seu livro. Não é fácil, mas também é a coisa que eu mais amo fazer, porque eu vi em vários momentos que eu fiquei muito doente para poder trabalhar nos meus livros e não conseguia, em vários momentos que eu me afastei, assim, disso tudo. E a depressão voltou com muita força. Aí, quando eu voltei a trabalhar nos meus livros, a poder fazer as minhas coisas ali, falar nos meus livros, mostrar para as outras pessoas, escrever, fazer qualquer parte dessa etapa, assim, de produzir um livro, eu me senti viva de novo. Então, vamos revisar um pouquinho da minha lista aqui. O mapa tá praticamente pronto. A capa, eu peguei para começar a renderizar ela, começar a dar detalhes, que só tá nas cores bases por enquanto. Ilustração e marca-página eu vou deixar para depois que eu terminar a capa. Sinopse, estamos trabalhando, tá quase lá. Eu acho que essa semana já vai ser feita. O plano de marketing eu tinha que começar. Mas eu tô querendo focar mais na produção do livro em si, por enquanto. Então, essa eu tô empurrando um pouco. É uma coisa muito importante que eu tenho que fazer, mas continuo empurrando. E leitura crítica, revisão e diagramação são 3 coisas que estamos trabalhando, digamos assim. A leitura crítica tá já na leitura, então logo vai vir pra mim, aí eu vou ter que arrumar. Primeiro eu vou ter que arrumar todo o livro, ver o que se tem furo, o que eu posso melhorar. Só depois de o texto tá pronto, aí ele vai pra revisão. E depois de arrumar o que a revisão falou, que a gente vai pra diagramação. Então essas etapas ainda estão lentas, assim, mas elas são lentas realmente. Tenho várias ideias de outras coisas que eu quero fazer sobre os meus livros, de tipo bonequinho, que nem eu fiz essa bonequinha aqui, ó. Eu fiz essa bonequinha da minha primeira personagem, que é a Megara. Eu quero fazer uma bonequinha dessa da A, que por enquanto vocês não sabem o nome dela, a gente tá chamando ela de A. Mas essas coisas realmente dão muito trabalho e eu tô focada mais no livro em si, então provavelmente eu vou fazer mais pra frente coisas do meu livro. Inclusive eu tive uma ideia sensacional de uma coisa que eu vou fazer, que eu não fiz ainda, que eu vou fazer dos meus livros que eu já publiquei primeiro. É tipo um marca-página, assim, todo bonitinho, mas vou fazer dos que eu já publiquei primeiro, depois eu faço desse. Enfim, bora lá ver se eu consigo trabalhar um pouco mais nessa capa e se essa sinopse sai ou não sai. Hoje eu queria estar que nem meu gato enrolado ali nas cobertas, mas hoje estamos fazendo as coisas, continuando com tudo. Estão 9 graus com sensação térmica de 7 nesse momento. Tava 3 hoje de manhã. E como eu tenho dor crônica, as dores nas minhas juntas pioram no frio. Apesar de eu amar o frio, é muito melhor para minha saúde o frio. Eu tive que colocar essas luvinhas aqui, sem a parte de cima dos dedos para continuar fazendo as coisas, mas porque parecia que alguém tinha quebrado as minhas mãos de tanto que doía. Enfim, eu fiz mais algumas versões da sinopse. Estamos na quinta e não vai ser a última, só que agora, nessa quinta, eu olhei e falei, é esse o caminho. Eu não tinha gostado das outras, eu mandei para as minhas irmãs, elas até falaram, ah, esse tá legal, esse não tá, mas eu falei, eu não gostei, não transmite o que é a minha história. E agora eu fiz essa quinta e, tipo, veio um insight, uma inspiração, assim, que, nossa, faz muito mais sentido eu falar sobre isso, faz muito mais sentido com a história e com o título da história.
Avancei um tanto na capa também, eu tô gostando de como tá ficando. Na verdade, eu passo mais tempo pensando que eu tenho que fazer a capa e com medo de fazer a capa do que fazendo a capa. E quando eu pego pra fazer, aí eu falo, nossa, foi muito mais tranquilo do que a minha mente antecipou. Também fiz o rascunho da ilustração do casal e fiz o rascunho dos tibis, que tão lindos, assim, eu amei. Eu botei na minha cabeça que agora, tanto os tibis anteriores do livro anterior, quanto o da agora, eu quero fazer peças de biscuit desses tibis pra ter na minha estante, porque eles são muito fofos. Você que tá se perguntando o que de acha um tibi, é mais ou menos isso aqui. São personagens com menos detalhes, mais fofinhos, assim. E a minha alergia, como sempre, me matando, né? Fiz essa modelagem tibi no aniversário do meu sobrinho. E, tipo, eu fiz o bonequinho dele como super-herói e eu achei que ficou muito bom. As pessoas adoraram. E eu falando que eu vou fazer mais coisas, como se eu já não tivesse 1000 coisas pra fazer. Tô sofrendo também pra renderizar o cabelo cacheado, que a minha personagem não é bem cacheada, é mais ondulado, não tem tanta definição. Mas eu estou sofrendo um pouco pra acertar direito como é esse estilo, porque eu tô tentando um estilo mais próprio. Desenhei cabelo cacheado. Minha mãe tem cabelo cacheado, já desenhei ela, mas não nesse estilo de pintura que eu tô fazendo pra capa. Enfim, eu tô tendo um feedback muito legal da leitura crítica. Assim, eu vou adiantar uma coisinha pra vocês aqui. Eu sempre falo que eu sou escritora de fantasia, eu foco na fantasia, na jornada das minhas personagens. É sempre um foco muito mais nisso do que no romance. O romance, na maior parte dos livros que eu escrevo, é um subplot. Está em todos os livros? Está. Mas é um subplot. Só que todas as leitoras, até hoje, e até na leitura crítica, eu tô vendo bastante isso, falam que os casais que eu escrevo têm muita química. Então espere um livro com magia, com criatura mágica, com um reino e também... Interrompe minha linha de raciocínio porque eu recebi uma mensagem. Mas... E também muito romance. Enfim, além desse livro, eu tô trabalhando em 30 projetos diferentes ao mesmo tempo, fazendo um monte de coisa e fazendo aulas e... Enfim, vamos focar na produção do livro, que é pra esse vídeo. Enfim, falta renderizar a personagem principal. Renderizar, pra você que não tá no mundo dos artistas, é basicamente você botar a luz, a sombra, os detalhes no personagem. E falta as ilustrações, mas eu sinto que eu adiantei bastante. Bora lá que eu quero terminar essa sinopse e essa capa antes que saia a leitura crítica, que eu tenha que consertar o texto. Pensei bastante se incluiria essa parte no vídeo, mas eu acho que é justo para mostrar a realidade de uma pessoa doente crônica, de uma pessoa fazendo um livro totalmente sozinha. Fazem tantos dias que eu nem sei direito se eu já falei que a leitura crítica já chegou. Eu tô com o texto de novo, tô com todas as considerações dela pra mim refazer algumas partes, não tem nenhuma mudança significativa, tipo, muito grande. A maior mudança que tem é pegar uma cena e transferir ela mais pra frente. Então, não tem tantas coisas, não tem nada, uns furos muito grandes nem nada. Alguns detalhes que eu achei válidos que eu vou acrescentar. Mas eu não tô podendo trabalhar no livro, por mais que eu queira muito trabalhar no livro. Eu não tô podendo porque meu computador estragou. Primeiro, na verdade, eu fiquei alguns dias de cama. As minhas doenças, assim, deram muitos sintomas de novo, porque eu vim algumas semanas produzindo bastante, fazendo muita coisa, e eu sabia que uma hora eu ia pagar o preço por isso. Eu aproveitei aquele momento porque eu não sabia quando eu ia estar tão bem de novo, então eu fiz várias coisas no dia, assim, produzi muito. E aí eu fiquei de cama por quase uma semana, assim, sem conseguir fazer quase nada. As poucas coisas que eu fazia eram na cama, então usei bastante o tablet. Eu terminei a ilustração da capa, agora falta só o título, fazer todas as questões de design da capa com o título do livro, meu nome. Fiz as ilustrações do tibi do casal e já fiz a line art e a cor base a ilustração do casal principal. Então só falta terminar, renderizar
e as ilustrações, por enquanto, vão estar prontas. Tô fazendo outras coisas também, tipo modelagem 3D, comecei a fazer música, produzir música, mas isso não é tão relevante para o vlog aqui de produção do livro. Já faz mais de uma semana que meu computador tá no concerto, então eu não tô podendo trabalhar no livro, nem no outro livro que eu tava escrevendo, nem nada. E isso tem mudado a minha rotina e tem me atingido muito. Eu tive que paralisar praticamente toda a produção do livro que eu tava engrenando, que eu tava indo com toda a força. E agora eu já não tenho mais a mesma força. Eu sei exatamente quais etapas eu quero seguir, o que eu quero fazer, tudo certinho, tá tudo estruturado. Mas por enquanto eu não tô conseguindo fazer nada. Uma coisa que fugiu completamente do meu planejamento. É uma coisa muito difícil para lidar para quem tem rigidez cognitiva. É uma coisa muito complicada você encarar também as suas próprias doenças, as suas próprias incapacidades. Tem dias que eu simplesmente só quero dormir o dia inteiro de tão cansada que eu tô. Hoje, depois de muitos dias, eu voltei a escrever. Eu escrevi um texto e um poema. Eu tava relendo as minhas poesias, é o que deu um acalento no meu coração, assim. Eu gosto muito das minhas poesias, apesar de não expor tanto. Então, tem sido semanas muito difíceis, muito cansativas. Eu não sei se eu vou conseguir voltar com todo o gás que eu tava tendo antes. Eu também não quero pensar tão negativo assim, então eu acho que logo que o meu computador voltar, eu vou tentar me reabituar à minha rotina e tentar fazer as coisas, produzir as coisas, porque eu quero muito que esse livro saia e eu quero que ele saia o melhor possível. Então eu não vou apressar também, não vou fazer tudo assim de uma vez e rápido, porque eu quero que ele saia o melhor possível. Eu sei que não tem como sair completamente perfeito, nem livros às vezes vindos de editora são completamente perfeitos, tem erros, e livros de editora passam pelas mãos de várias pessoas. Esse é um livro independente que vai passar pelas mãos de poucas pessoas. Mas eu sempre prezo pela máxima qualidade que eu puder entregar para os meus leitores. Não sei quando eu vou atualizar esse vlog de novo. Tem sido bem difícil aqui, nem nos meus vídeos eu tô podendo produzir direito, porque eu produzo no computador e não tenho computador por enquanto. Uma fase assim de estragar tudo, porque estragou meu computador, a impressora, estragou o cabo do PS3. Mas vamos pensar um pouco pelo lado bom, que eu gostei bastante de como ficou a ilustração da capa. Eu espero muito que vocês gostem. Eu coloquei muito significado, que quando vocês lerem essa história, vocês vão ver a capa e vão falar, nossa, tem detalhes que eu não tinha pegado aí. Tem muitas ideias de coisas que eu queria acrescentar na história, são detalhes, assim, nada que vai mudar a estrutura da história nem nada, mas são detalhes que eu acho que vão fazer a história ir para um outro nível. Apesar dos detalhes que eu vou mudar, assim, no geral, a leitura crítica adorou a minha história, adorou a escrita e sabe, pra você elogiar uma escritora, fala que a escrita dela é boa. Então, eu fiquei bastante feliz com esse feedback também de como poder melhorar a minha história. E eu atualizo vocês quando tiver mais alguma novidade. Acho que deu pra perceber, meu computador finalmente está de volta em casa. Essa luz tá me fazendo parecer os vampiros de Crepúsculo brilhando, mas é o que temos por enquanto. Finalmente eu posso resolver as coisas que eu tinha pendentes, que são muitas. A primeira coisa que eu já fiz é que eu finalmente terminei a sinopse, pelo menos a base dela tá toda pronta. O que eu posso mudar é uma palavrinha ou outra para melhorar a conexão entre uma frase e outra, ou a pontuação que eu vou mudar para dar tudo certo. E fiz também a dedicatória, que era uma coisa que eu tava esquecendo. Aí eu lembrei, putz, não fiz a dedicatória. Aí depois de pensar um tanto, eu consegui fazer uma dedicatória que combina muito bem com a história, que é uma das coisas que eu mais prezo. Essa semana eu pretendo trabalhar bastante no texto. Agora eu já terminei capa, já terminei arte de marcador, já terminei a ilustração do casal principal, fiz a sinopse, fiz a dedicatória. Agora eu quero focar no texto em si. Fiz o mapa também. E coisinha difícil é essa, fazer mapa. O livro inicialmente não teria um mapa,
tava na minha cabeça tudo, assim. Mas aí a minha beta falou, ó, seria mais fácil e melhor se a gente entender se tivesse um mapa. Aí fui lá, tirar da minha cabeça e colocar num papel. O que é muito difícil. Principalmente para uma pessoa que tem zero noção de direção. Aí você criar lá o mapa, mas fui lá e fiz. Fiz o mapa também num estilo que combina mais com a história. Porque tem isso também, pelo menos pra mim, de tipo, o mapa, a dedicatória, todas essas coisas tem que combinar com o estilo da história, do que tá sendo falado naquela história. Eu não posso, tipo, fazer um mapa super épico de batalha, mostrando coisas de batalha, pontos estratégicos de exército, sendo que a história nem fala sobre isso. Enfim, essa semana eu pretendo focar no texto em si, eu pretendo dar mais uma olhada nas coisas da leitura crítica e eu mesma vou reler o texto inteiro e anotar tudo que eu acho que eu posso melhorar. Pela milésima vez estarei eu lendo o meu texto de novo, mas fazer o que? Eu adoro, né? Enfim, faz parte da produção de um livro, então essa semana focaremos mais em analisar o texto. Semana que vem, corrigiremos. Enfim, conforme eu for analisando o texto e tendo alguns insights, eu posso trazer aqui para vocês. Então, bora lá. Eu reanalisei todas as questões que a leitura crítica falou e eu fiz anotações no meu caderninho sobre tudo que eu poderia dar uma solução para aquilo que ela falou. Tipo, ela falou, essa cena tá meio curta, então como eu posso aumentar ela? Essa cena o personagem vai de um lado pro outro, mas não faz muito sentido, então como eu posso consertar isso, sabe? Como eu falei, as mudanças não são tão grandes, são pequenos detalhes que podiam incrementar mais o texto. A única mudança maior, digamos assim, é que uma cena vai ser colocada mais pra frente no livro, mas fora isso, são pequenas coisas que eu vou consertar. Para a maioria das coisas, eu já achei soluções. É uma questão só que eu fiquei pensando em como que eu vou resolver isso, mas não é uma questão tão grandiosa. E agora eu tô relendo todos os comentários que ela deixou no documento, que aí é mais ela reagindo à história. Eu sei que tem gente que não lida bem com críticas, assim, que acha que, nossa, a pessoa falou alguma coisa, destruiu o seu trabalho, mas eu acho muito interessante, é por isso que a gente manda para as betas, manda para leitura crítica, para as pessoas verem como o seu texto pode melhorar, para como eu posso entregar para os meus leitores a melhor experiência possível. E os próximos passos é continuar lendo a leitura crítica. E eu mesma vou reler o texto mais uma vez. Então eu pretendo começar amanhã ou depois, reler o texto e anotar tudo que eu achar que eu possa mudar. Enfim, eu tô bastante feliz com a recepção da história nas mãos da leitora crítica. É uma história boa, que foi validada, que as pessoas que leram até hoje gostaram, o que faz uma escritora muito feliz. Eu risquei a minha listinha de coisas que eu preciso fazer antes de lançar o livro, e são pouquíssimas coisas agora que estão restando, assim, eu já adiantei tudo que eu podia, e agora trabalhar no texto em si, né, deixar ele prontinho para ele poder ir para revisão, que depois da revisão a gente não pode mais mexer no texto em si. Então ele tá se tornando cada vez mais real e mais próximo, e é uma sensação maravilhosa e assustadora ao mesmo tempo. E claro, a parte para mim mais difícil de fazer ainda tá para ser feita, que é o plano de marketing. Vamos deixar para pensar nisso quando o livro já estiver na revisão, porque agora eu quero focar no texto, para deixar o texto o mais redondinho possível. Mais um dia nessa luz que me parece ser um fantasma, mas é como eu fico na luz do sol, então não tem como fugir. Como eu disse, eu estou relendo o livro para ver o que eu tenho que consertar, uma partezinha que eu não gostei, tô marcando alguns erros de digitação que passam, né? Porque eu escrevo muito rápido, então alguma coisa ou outra vai passando. São poucas coisas que eu realmente tô falando, ó, dá uma olhada nisso aqui, assim, porque antes de ir pra leitura crítica, eu já tinha feito uma correção de algumas coisas que eu não tava gostando de como estava. E aí, na minha cabeça, essa era a versão, antes de eu corrigir, que eu mandei pra leitura crítica. Mas não foi essa versão. Então, muitas das coisas que eu pensei, nossa, eu preciso corrigir aquilo, nossa, eu já corrigi. Então, apesar de, claro, ter uma coisa ou outra que eu quero mudar, que
vai incrementar mais a história. Eu tô gostando muito dessa história, eu tô surtando muito com essa história. Eu já li essa história mais de 20 vezes. Mas não me impede de surtar com a história, de ficar, oh, meu Deus, aquela sensação boa de tipo, poxa, fui eu que escrevi isso aqui, meu. Eu li, até passei um pouquinho da metade da história ontem e hoje, comecei ontem, aí li mais um pouco hoje. Amanhã provavelmente já vou terminar. Achei que tá muito coerente com o que eu queria passar e com os personagens. Acho que, assim, já teve histórias minhas que eu tive que revisar diálogos, coisas assim, de tipo, falar, não, esse personagem nunca faria isso, não, essa coisa não condiz com tal personagem. E a história tá sendo condizente. Ela é condizente também com a mensagem que eu quis passar, com as coisas que eu queria falar. Como eu conheço a história desde a primeira versão, aquela mais simples de todas, que foi só colocando a história no papel, é uma evolução enorme. É claro que a essência da história é mantida. A ideia inicial que eu tive há vários anos atrás, que essa história é de alguns anos já. Eu olhei aqui nos meus arquivos, a história original, a primeira versão dela foi escrita em 2020. Então, sim, eu amadureci muitas coisas nela, eu acrescentei muitas coisas nela, porque ela era uma história, assim, que faltava um pouco, e aí eu acrescentei coisas que deram muito mais valor a ela. Então, a história cresceu, não só em palavras, não só em capítulos, mas ela cresceu, amadureceu, ela cresceu comigo nesses anos que se passaram também. Eu pude revisar muitas coisas, muitos pensamentos, pra ver se eu ainda concordava. Eu acho que é uma história que, de certa forma, conversa com o momento atual que a gente tá vivendo. Eu fiquei orgulhosa porque essa é a história da A. Porque sempre foi minha intenção contar a história dela, contar a vida dela, as coisas que ela passou. Não uma história focada no mundo, focada em batalhas, focada em qualquer outra coisa a não ser ela. Tem muitos elementos fantásticos, tem a política dos reinos, tem magia, tem criaturas, tem tudo isso, tem romance, tem tudo isso, mas o que importa nessa história é a A. Aí, como eu tô chamando a protagonista, eu fico falando a A, aí parece Alcoólicos Anônimos, mas não é. Enfim, eu tô muito animada, assim, muito animada com essa história. Em poder trazer ela à vida, em poder trazer a melhor experiência possível. Como eu falei, eu sei o que essa história era desde a primeira vez que eu escrevi ela em 2020. E ela evoluiu muito. E ela é uma história, assim, com vida agora. Ainda chegaremos na parte mais assustadora, que vai ser criação de conteúdo, plano de marketing, essas coisas que pra mim é a parte mais assustadora. Mas, neste momento, eu quero deixar o texto o melhor possível. Então, amanhã, quando provavelmente eu terminar de reler o livro, eu venho falando o que vamos fazer em seguida. Ontem eu terminei a releitura do meu livro, terminei de anotar todas as coisas que eu queria modificar. Fiquei feliz que não são tantas coisas assim. E claro que a minha blusa tá cheia de pelo de gato, porque eu tenho uma coisa chamada gato branco e um guarda-roupa quase de todo de roupas pretas. Shanti! Enfim, agora resta pegar o texto em si e modificar as coisas que eu quero. Mas esse vlog tá ficando comprido demais. Eu já iniciei ele há tanto tempo que eu já não faço ideia do que eu falei. Eu posso ter me repetido várias vezes sobre várias coisas, porque eu não lembro mais o que eu falei. E a minha memória é de peixinho dourado pra muitas coisas, a maioria das coisas, assim, ela vai apagando. Mas não se preocupem, vou gravar outros vlogs. Vai ter mais sobre a produção desse livro, vai ter mais assuntos sobre, não vou parar de falar, até porque se eu parar de falar ninguém vai ler. Enfim, espero muito que tenham gostado de toda essa aventura. A aventura vai continuar nos próximos vlogs. Vamos falar mais sobre esse livro. Deixa seu like que vai apoiar muito o meu canal e é muito importante pra mim. Se inscrevam para mais livros de arte para saber mais sobre esse livro que tá vindo aí. Esse foi o vídeo, espero muito que tenham gostado dessa aventura e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!